Mais uma vez a paz do Senhor, meus irmãos, amém? Vamos ao livro de 1 Pedro. Eita, Jesus! Aleluia. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12. Os que forem encontrando, fiquem de pé em reverência à palavra de Deus aqui nesse lugar. 1 Pedro, capítulo 1 e versículo 12. Aleluia. Os que encontraram já podem dizer amém. 1 Pedro, que fica depois do livro de Tiago. Aleluia. Se que pode, fique de pé nessa noite e vamos ler a palavra de Deus aqui nesse lugar. Amém? Assim diz a palavra de Deus, versículo 12. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que anjos anelam para escutar. Amém? Sente glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Ontem, quando eu estava lendo a palavra de Deus, por volta mais ou menos 1h da manhã, e eu comecei a ler o livro de 1 Pedro, só que quando chegou nesse versículo parou. Eu não consegui sair do capítulo 1. Eu não consegui sair do capítulo 1 e fiquei examinando as escrituras a respeito dessa palavra. Tem profeta de Deus aqui nessa noite? É verdade, tem profeta de Deus aqui nessa noite? Pois bem, a palavra do Senhor nos diz no livro de 1 Pedro, possivelmente o apóstolo aqui está na Babilônia, e aqui ele vai falar uma palavra. Primeiro ele começa falando de fé. Se nós formos nos versículos anteriores, precisamente no versículo 7, ele vai falar de fé, ele vai falar que a nossa fé é provada, ele vai falar que se você quer ser um grande profeta de Deus, você esteja pronto para ter a sua fé provada, assim como o ouro é provado pelo fogo. E quando eu olho para essa mensagem, a Bíblia vai nos dizer assim, o versículo 12, a primeira parte do versículo começa dizendo assim: a eles foi revelado que aos profetas, à igreja, foi revelado que não para si mesmo. A palavra que foi revelada, quando nós vemos os versículos anteriores, eles vão falar de salvação, eles vão falar de profecias, de homens que profetizaram, afinal de contas são profetas, e ele vai dizer que a eles foi revelado essa palavra. Mas no continuar do versículo ele vai dizer não para si mesmo, foi revelado para ele, mas a palavra não era para eles, mas para vós outros. O que eu entendo é que essa palavra se estende até nós. Vocês disseram que somos profetas de Deus aqui nessa terra, e a palavra que foi ministrada a eles foi revelado não somente a eles, mas para vós outros. Essa palavra se estende até nós nos dias de hoje. Ministravam as coisas que agora foram anunciadas
por aqueles que o Espírito Santo enviado do céu. As palavras que hoje nós anunciamos não são palavras nossas, não são palavras para que eu e você venhamos se engrandecer por termos falado ela. Não são palavras nossas, são palavras que foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo. Então não é sua palavra, é do Espírito Santo. Glória, aleluia dele. Pelo Espírito Santo que veio do céu. O que eu entendo com isso? Um dia a palavra foi revelada aos profetas. Depois a palavra não ficaria só nos profetas, se estendia até a mim e a você. E eu creio que tem pessoas aqui nessa noite que tem graça de Deus. Tem pessoas aqui nessa noite que tem prazer e alegria em levar essa palavra. Porque se somos profetas de Deus, apesar que no versículo 7 ele vai dizer que a nossa fé vai ser provada, porque profeta também tem a sua fé provada. É forte e muito. Porque profeta também, não é porque é profeta que vai vir tudo molinho, tudo fácil. Para os profetas são mais difíceis do que para os demais. Assim diz o versículo 7. E o versículo ainda diz, o versículo 7, que quanto maior for a tua fé, Ana, maior é a aprovação sobre ela. Se tu tiver grande, a tua aprovação vai ser enorme. Então aguenta aí. Tem fé, irmão? Tenho. Tem fé do tamanho de um grão de mostarda ou do tamanho dessa igreja? Do tamanho dessa igreja. Então te prepara. Quanto maior a fé, maior a aprovação. Não é verdade? Quanto maior a fé, maior a aprovação. É assim que diz o versículo 7. Foi assim que eu recebi uma vez que eu estava passando por um momento tão difícil. Foi essa palavra que me mandaram para me consolar. Mas eu recebi e tomei posse dela. E a palavra vai dizer que foi revelado não para os profetas daquele tempo, mas para nós outros, atingiu até nós. Não ministramos palavras nossas, mas palavras que foram anunciadas pelo Espírito Santo. Agora só tem uma coisa: quantas pessoas hoje receberam essa graça de anunciar a palavra de Deus, porém não estão fazendo isso, ou muitas vezes estão fazendo relaxadamente? Olha o que diz aqui, a parte final do versículo 12. Ele vai dizer assim: coisas essas que os anjos anelam para escutar e não podem, rapaz. Os anjos queriam estar anunciando essa palavra, mas foram seres criados para adorar a Deus. O Senhor criou nós para anunciar a palavra. Olha que privilégio. Ainda hoje à tarde eu estava ministrando essa palavra lá em casa. Olha que privilégio que nós temos. Os anjos, seres criados para adorar o Senhor, não tiveram esse privilégio de ministrar essa palavra. E eu e você temos e ficamos calados muitas das vezes. Coisas que os anjos anelam, ou seja, eles desejam, eles querem, eles anseiam desfrutar. Ou seja, eles desejam investigar, estudar, falar dessa palavra, mas eles não têm essa oportunidade, porque o Senhor os criou para bendizer o nome dele lá no céu. Aí o que o Senhor fez? Eu vou criar a Ana, eu vou criar a Márcia, eu vou criar o Paulo, eu vou criar a Raquel, para anunciar essa palavra lá na terra, lá na Breolândia, na igreja de Deus, profetizando as nações, a tempo e a fora de tempo, em becos e vielas, aonde seja necessário. Então o privilégio é meu e é seu, de anunciar a palavra de Deus. Palavra que os anjos querem anunciar, mas nós fomos privilegiados para isso. Então, irmãos, mediante essa palavra, amanhecer o dia, não tem nada para fazer, bora ministrar a palavra, bora pregar a palavra aonde der certo, nos becos, nas vielas, nas paradas de ônibus, aonde tivermos espaço, na rua, nas calçadas, e vamos pregar a palavra de Deus.
porque esse privilégio é meu e é seu. O Senhor deu para nós. O Senhor nos criou, revelou a palavra, a profecia aos profetas e estendeu até nós. E os anjos lá anseiando, querendo também ministrar essa palavra. O Senhor, não, vocês foram criados para me louvar aqui. Deixa para eles que estão lá na terra, deixa eles anunciar a minha palavra. Sabe o que o versículo 13 diz? Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, como filhos da obediência. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinham anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou. Aquele que te chamou para fazer essa obra, para ministrar essa palavra, é santo. E ele diz: tornai-vos santos também vós mesmos em toda a vossa maneira de ser, ou seja, em todo o vosso procedimento. Existem algumas pessoas que dizem assim: que história, onde é que tu és santo? Santo somente Deus. Mas a palavra está dizendo: tornai-vos santo todos vós, em todo o vosso procedimento, em toda a nossa maneira de ser, tem que ser santo. Ele diz: sede santo porque eu sou santo. Então você foi escolhido, você foi escolhida, você tem o privilégio de ministrar essa palavra. Então não perca tempo, irmão. Está no trabalho, está ministrando a palavra. Está na escola, está ministrando a palavra. Está na rua, conversando com um amigo, aproveita o tempo e ministra a palavra. Porque você tem esse privilégio que nem os anjos tiveram. Você é bem-aventurado por ministrar essa palavra, essa profecia verdadeira que é a palavra de Deus. Amém? Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. E mantenham-se firmes e constantes em ministrar a palavra que o Senhor confiou nas suas mãos. Vamos lá, diaconisa Carla. Aleluia. Tem mais palavra para a tua vida nessa noite.